paz a todos em Cristo. Permitam-me alguns elementos desse 15º domingo do tempo comum. A liturgia nos coloca diante de um comissionar, de uma missão, de um exercício da vivência identificadora dos discípulos de Jesus ao seu mais alto grau, de discípulos, apóstolos, de enviados. O texto da Sagrada Liturgia nos põe então diante da figura do profeta Amós. Ele é chamado assim, foi identificado dessa forma pelo sacerdote de Betel, e que vai justamente dizer a ele, que olha, vá para um outro lugar, exercer ganhar seu pão, E Amós vai dizer assim, mas eu não sou profeta, para dizer que não nasce nele, não nasce da vontade dele este ser, Ele vai dizer, olha, eu tenho uma profissão, mas eu vim aqui porque Deus, Deus mandou que eu viesse, Então, este originar em Deus, e que depois o texto de São Paulo, vai dizer, foi em Cristo ele nos escolheu antes da fundação. Então, uma ação que se origina não na pessoa, mas se dá através da pessoa uma escolha e muito, muito profunda. O que a gente então vai ver no texto do Evangelho, que nos coloca no capítulo 6, versículo 7 em diante, a sua origem. O texto então vai dizer que depois daquela ação, daquela rejeição que todos tiveram da pessoa de Jesus, do bem que ele faria, diz o texto então que Jesus convoca os seus discípulos, como que os traz a si. A experiência do ser de Cristo, ser cristão, faz com que a pessoa, então, o texto diz, que Jesus chamou, mas o texto, na sua sequência, ele coloca, então chamou, como se colocasse no original, mas quem chamou? E diz, chamou os 12. Os 12, então, coloca a realidade da totalidade do povo de Deus. Dizendo, então, que chamou, ou seja, é Deus quem chama, é Deus quem traz a si, é Deus como quem faz ser. Então, este fazer ser, e é muito interessante, vai dizer, chamou, faz a ser os 12, o povo todo, os discípulos, e começou. Este começou nos lembra a palavra dos filósofos gregos, o arché, ou seja, este princípio que não pode ser principiado, e esse princípio que é então a origem de tudo, vai dizer Platão, E a partir dele, desse princípio, a partir de Cristo, então, a partir da própria pessoa de Jesus, ele os envia, dizendo que esta existência do discipulado, da missão, surge pela pessoa de Jesus, pelo querer de Deus, não pelo querer ou pela pessoa ou pela percepção daquilo que a pessoa pode por ela mesma colocar. Então, esta intimidade que faz ser, que faz se identificar,
que traz então a sua identidade discipular, missionária, está originada nesta intimidade, nesta proximidade, nesse desejo, nesse querer de quem o faz. E diz que disto origina-se então o envio, né? O apostolein, né? Esta palavra grega que vai dizer, né, deste ir. Então, da intimidade que o discípulo é chamado, o cristão é chamado à intimidade profunda do desejo, tudo o que a intimidade pode carregar, da comunhão. E é dali então que é enviado. E na intimidade, eles não são enviados individualmente, mas da intimidade eles são enviados como que 2 a 2. E assim carrega a beleza da vida missionária, né, deste enviado, mas não a só. Vem da intimidade e parte também da intimidade, ou seja, eles manterão esta intimidade, né? Manterão o mesmo propósito, né? Dando a eles, o texto vai dizer, né, uma capacidade, né, que vai se identificar neles as capacidades sagradas de estar acima dessas forças, espíritos imundos, né? Ou seja, dessas perversidades. Eles então estarão acima disto. E a percepção disto, né? Quando Jesus, o texto vai dizer, né, ordenou-lhes, Jesus que exerce, né, o seu senhorio celeste, dando o que? Uma ordem, né? Não é um pedido, né? Jesus estabelece então, né, que ordenou que não levasse coisa alguma, e ali coloca, né, não leva pão, não leva mochila, nem dinheiro. Nesses símbolos está, né, o pão. A missão não é uma satisfação pessoal. A mochila, aquilo que coloca coisas, né? Então a missão também não é para um ajuntar de coisas, e não levar também dinheiro no cinto, quer dizer que a missão também, ela não parte da ambição, mas diz, leva um cajado. O cajado que recorda a vez que Moisés reclama com Deus, olha, eles estão aí, não querem, e Deus fala, pega o cajado e passa na frente. Ou seja, a missão é minha, né? É uma missão sagrada, né, que vai se estabelecer. Muito interessante quando ele coloca, né, no texto original, abaixo dos pés só a sandália. Ou seja, esta missão não é para submeter ninguém, não é para submeter nenhuma pessoa. Não 2 túnicas, para que também a pessoa não se envaideça. Ou seja, também não é para que a pessoa se cubra de glórias, né? O texto continua dizendo que ele estabelece, né, fazer em qualquer casa que entrar, você fazer uma morada familiar. E também estabelece isso, né, se algum lugar, né, não receber, não acolher, né, porque vocês vão como um dom sagrado e há de acolher, precisa ser acolhido dessa forma, não de outra forma. É um dom sagrado, é uma missão, é uma presença de quem enviou, do próprio Deus. Não é uma atividade simplesmente social, né? Pode, lógico, ser um bem para a sociedade, mas não é uma atividade social. Se não vos quiser receber, nem quiser escutar, né? No sentido de ecoar esta proposta, né? Que proposta é esta, né? É o Evangelho. E diz o texto, né? Sacudir, se não quiser. Ou seja, o sacudir é um esforço que a pessoa faz, né? Para tirar a poeira. A poeira seria a menor partícula, para dizer, né? Justamente fazer todo o esforço possível
para testemunhar aquela pessoa, não a outra pessoa, né? Que não vim buscar nada, não vim tirar nada, né? Até o pó, para dizer assim, né? Não quero levar nada, nada, né? E para esta pessoa, testemunhar para essa, não para outras pessoas, né? E o texto então diz que eles partiram, né? Os eleitos, esses íntimos, partiram e pregaram a metanoia, anunciaram a mudança, né? Anunciaram, né? Fizeram um evangelho da mudança, ou seja, pregaram o maior de todos, ou seja, voltar-se para a maior realidade, voltar-se para a graça de Deus. Disse que eles então expeliam numerosos, né? Ou seja, para dizer que incontáveis demônios, ou seja, daimon, né, no sentido de forças inferiores, né, que às vezes a pessoa se sente atraída por mentalidades, ideias que não são altas como o evangelho quer ser, né? E ungiam as pessoas, esta ideia da unção como quem transmite, né, uma consagração, ungir os doentes, né? Ou seja, como se eles dissessem, né, Deus os quer muito bem. Deus os chama, Deus os consagra, Deus os elege, né? Esses enfermos, ou seja, esses, e o texto é interessante que coloca como que esses que têm uma doença crônica, ou seja, algo que deste mundo não foi capaz, mas da realidade, então, alta do evangelho, e o texto, e eles curavam, então, né? Muitos, para superar, né? A esta ideia. E a expressão, né, grega eterapeuon, né, ou seja, uma terapia, ou seja, fazendo o bem como o mais importante. Boa semana para todos.